Boa tarde, voltei à live. Eu estava preparando uma coisa bem legal essa semana. E hoje nós vamos falar dessa abordagem terapêutica, storytelling terapêutico, uma abordagem que nunca fica obsoleto. Vamos falar um pouquinho das vantagens dela e por que ela nunca fica obsoleta. Há mais de 100 mil anos, a gente começou a desenvolver a linguagem. E toda a sabedoria do povo, todo o conhecimento de uma comunidade, os acontecimentos climáticos, tudo era passado por meio das histórias. Até os outros povos, a respeito de outros povos, também se criavam histórias para compreender como aquele outro povo agia, se comportava. Então, tudo era passado por meio das histórias. Os feitios dos grandes homens e das mulheres, né? Tudo era contado. O que podíamos fazer e o que não podíamos fazer, também as pessoas, os humanos, sabiam o que eles podiam, o que eles não podiam, para sobreviver mesmo, por conta das histórias que o seu povo criava. Os acontecimentos climáticos, quando chovia muito, dava aquelas tempestades. Então, tudo eles criavam uma história fantástica para explicar a existência e a forma que aquilo se dava. Era tudo por meio das histórias. Então, se uma frutinha era venenosa, e se você comesse, você ia morrer, então se criava uma história para aquela fruta e contava essas histórias, né? Todas as noites. Muitas vezes era espírito de alguém que adentrou na fruta, o espírito de alguém que sofreu alguma coisa, e aí queria se vingar, e aí ele entrou na fruta. Então, dentro daquela fruta vivia um espírito XPTO, que se você comesse, você ia morrer assim, assim, assado. Então, gerava um clima em volta daquela fruta, onde as pessoas evitavam de comer. E aqueles que quebrassem a regra, normalmente, morriam. Então, tudo era criado. Regiões, outras regiões, ou regiões onde muitos homens morriam, também se criavam histórias para evitar que outras pessoas fossem lá, ou para eles se armarem de estratégias para poder ir lá e nada de mal acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Há mais de 100 mil anos, quando a gente começou a desenvolver a linguagem e passar tudo isso através das histórias, o nosso cérebro foi se adaptando à forma de compreender as coisas, compreender o mundo, compreender o comportamento das pessoas, o comportamento de outros grupos, o comportamento do nosso grupo, o nosso comportamento. A gente compreende o nosso comportamento através das nossas histórias, por meio das nossas histórias. Então, tudo a gente compreende, o nosso cérebro foi se adaptando a compreender melhor as coisas por meio das histórias. E isso já tem mais de 100 mil anos, ou quase 100 mil anos, quase 100 mil anos. Então, o nosso cérebro tem uma quedinha pelas histórias. As conexões que a gente faz, as conexões neurais, as conexões de informação, porque o nosso cérebro funciona assim, ele recebe informação, ele processa, ele soma as informações que ali já estão e ele dá um signo para elas. Então, a gente compreende melhor as coisas, nos compreendemos melhor através das histórias. Agora, pode passar ano, você pode mudar de país, pode mudar o contexto, como nós estamos passando por essa mudança brusca de contexto, onde tem um vírus aí, nós estamos numa pandemia, as pessoas estão sozinhas, solitárias, se sentindo solitárias, porque estar sozinha, né, sozinha não é o grande problema, mas as pessoas estão solitárias, se sentindo assim. Então, nós estamos num momento onde nós estamos precisando cada vez mais se sentir aquecido, e as histórias é uma forma de fazer as pessoas à nossa volta, os nossos pacientes, os nossos clientes e a nós mesmos nos sentirmos aquecidos, acolhidos, para compreender melhor esse momento que nós estamos vivendo, para compreender melhor essa situação que nós estamos vivendo, sem revolta, sem muito medo, que o medo a gente sabe que baixa o sistema imunológico. Então a gente fica mais vulnerável ainda, né?
A gente saiu de um trabalho presencial e voltou praticamente 100% para um trabalho online. Eu tenho muitos amigos terapeutas que não sabiam o que fazer com as suas abordagens, com as suas ferramentas, para colocá-las no online, porque são ferramentas totalmente presencial. E aí veio a pandemia, a gente precisou se afastar. Como é que faz para fazer atendimento no online se a minha ferramenta é presencial? Então, eu vi muito isso, eu escutei muito isso de muitos amigos meus. E as histórias, ela é, além de ser uma atividade, uma ferramenta terapêutica, no qual, uma abordagem, né, terapêutica, no qual ela não fica obsoleta, ela também não tem lugar. Você pode usá-la no presencial, você pode usá-la no online, e o resultado vai ser o mesmo, principalmente se você souber conduzir as histórias para produzir os hormônios necessários e trazer para a vida dos seus pacientes, dos seus clientes, os benefícios que aquele hormônio e que as histórias, o próprio simbólico, traz para as nossas vidas. Não tem a ver somente com a produção hormonal, que já é fantástico, mas também tem a ver com esse simbólico, no qual a gente compreende melhor. Há uma ampliação de consciência e, principalmente, um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Desenvolvemos inteligência emocional quando ouvimos ou narramos histórias. Então, passa ano, passa local, muda contexto, entra pandemia, entra online, sai online, está no presencial, sai presencial. Contar histórias como uma abordagem terapêutica nunca vai ficar obsoleto, porque tem quase 100 mil anos que as histórias vêm sendo usadas para tudo isso, para a gente ressignificar nossas histórias. Ela é mais antiga que a psicologia e ela está aí, né? Ela não morre, ela não muda. E, além do mais, existem algumas pessoas que trabalham, que se focou, como eu, por exemplo, e algumas outras pessoas, não tem muitas, né? Que focou em desenvolver um método para poder ensinar mesmo a contar histórias, para produzir essa cadeia de hormônios, para trazer saúde física. E quando eu falo saúde física, eu falo realmente de redução de dores. Problemas como cólica de intestino, cólica renal, náusea, intestino preso, arritmia cardíaca. Tudo isso a gente pode reduzir, melhorar com uma ferramenta que é simples, mas voltada para o campo terapêutico. Ela não é fácil, ela precisa ser trabalhada, não é apenas contar a história de qualquer jeito, realmente não é. E eu falo isso por experiência própria, né? Porque faz 15 anos que eu sou contadora de histórias, e eu fui vendo que contar simplesmente contar uma história, ela não dá esse mesmo resultado. Então, não é algo que você pode usar como uma abordagem terapêutica. Agora, se você realmente souber conduzir a história, aí sim, você está trabalhando aquilo como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta do seu trabalho. Então, é uma atividade que nunca vai ficar obsoleto. A gente, além de ser adaptado, nosso cérebro ser adaptado para ouvir histórias, a gente tem uma certa paixão pelas histórias. É muito engraçado como acontece. Quando alguém fala para nós, posso te contar uma história? O nosso corpo relaxa e abre um espaço dentro da gente, e a gente fala, pode, conta. Abre um espaço no meio da gente para a gente receber aquela história. E isso é muito fantástico, porque isso é um processo neural que ocorre, né? E aí a gente escuta aquela história a partir das nossas experiências, das nossas somatórias, de todas as somatórias que nós fizemos durante toda a nossa vida. Então temos uma paixão, eu costumo falar que o nosso cérebro tem uma fraqueza pelas histórias, e tem mesmo, e isso é muito benéfico para o nosso corpo. Baseado nisso, as histórias não é apenas entretenimento, ela é entretenimento por conta desse espaço que eu acabei de falar, que abre dentro de nós, e a gente se envolve, a gente ri, a gente volta mais relaxado para casa, a gente fica mais alegre, a gente fica mais feliz quando a gente ouve uma história, mas ela não é apenas entretenimento, não nesse lugar que eu estou falando. Isso não quer dizer que você não possa utilizar da história apenas para entreter. Pode também, e às vezes, até mesmo como abordagem terapêutica, ela é bem-vinda. Às vezes, quando o seu cliente, o seu paciente está muito envolvido num único assunto e ele não consegue se desgrudar de lá, ele não consegue se desagarrar de lá, você conta uma história, qualquer uma, apenas para
tirar ele daquele lugar e entretê-lo. E aí, a partir daí, você utiliza das ferramentas que você já conhece, e se já utiliza da história, você pode engatilhar uma segunda história aí, para exatamente trabalhar onde precisa ser trabalhado. E outra coisa que é super importante, as histórias não são apenas para crianças. Aliás, os contos de tradição oral, que são as histórias com as quais eu trabalho, eles são muito mais antigos do que a psicologia, do que a ideia e o conceito de infância. Esses contos de tradição oral, eles trazem componentes e situações do adulto, do universo adulto, e não do universo infantil. Quando se criou o conceito infância, foi que esses contos, principalmente os contos de fadas, começaram a ser adaptados para o universo infantil. Mas eles não trazem componentes simbólicos e componentes mesmo de situação, de conhecimento, de sabedoria do universo infantil, e sim do universo adulto. Então, as histórias não são apenas para crianças, como temos essa ideia aqui. Está quase que no nosso inconsciente. Quando se fala em contação de histórias, você pensa em quê? Em espetáculo, numa moça vestida toda colorida, num rapaz usando um chapéu tocando violão, algum espetáculo assim, onde eles cantam, e para criança. Então, quando se fala em contação de histórias, automaticamente você pensa, vou levar meu sobrinho, vou levar meu filho, vou avisar minha irmã que tem um filho. Está totalmente ligado no nosso inconsciente à infância. E isso talvez não seja tão ruim assim, porque de fato as histórias, elas vão falar com a nossa criança. A nossa emoção, a nossa inteligência emocional, ou o nosso campo emocional, é no máximo uma criança, é uma criança de no máximo 7 anos. Alguns têm menos, alguns têm 1 ano, 2 anos. Mas todo o nosso emocional é uma criança. Tretou, relou, tá a criança aparecendo. E as histórias vão falar exatamente com a nossa criança interior, porque as histórias ativam áreas totalmente conectadas às nossas emoções. Apesar de que no nosso cérebro nada é desconectado das nossas emoções. Nenhum pensamento nosso é desconectado das emoções. Tudo em nós é emoção. Não existe essa coisa do área racional, área emocional. Tudo em nós é emoção. A gente não pensa como um robô, né? Não tem nenhum pensamento como robotizado, desconectado da emoção. Então, quando a gente ouve histórias, as conexões que nós fazemos de memórias antigas, memórias afetivas, memórias traumáticas, compreensão de situações que vivenciamos, principalmente na infância, com os nossos pais, com o meio no qual nós vivíamos, as histórias vão falar aí, vão fazer as conexões aí, com essas memórias, com essas experiências. E também com experiências de ontem, que alguma emoção veio à tona, alguma emoção explodiu, e essa emoção também pode estar conectada a uma experiência lá da sua infância. E eu digo sempre conectada por quê? Porque o nosso cérebro funciona como um sistema de somatória. Então, a gente vivencia, entra informações, há uma série de inputs. Por exemplo, aqui, esse encontro que nós estamos fazendo aqui ao vivo, são inputs que estamos tendo agora, tanto eu quanto vocês. E aí, esses inputs são processados no nosso cérebro e somados a aos inputs que recebemos até hoje. E tudo isso é tudo emoção. Não existe pensamento lógico, tá, gente? A gente fala isso para compreender melhor quando a gente se deixa levar pela emoção. Mas não existe pensamento lógico. Então, as histórias vão falar com essa área infantil, nossa, que é a nossa emoção, porém, ela não é também para criança. Adulto, história para criança. Todas as histórias são para de 0 a 150 anos, eu costumo dizer, eu costumo brincar. 180 também serve. Então, vem cá, vamos ouvir uma história. As histórias também não é uma forma de persuasão. Os contos de tradição oral, elas são, sim, uma forma de consciência, uma forma de ampliar a nossa consciência, né? Algum ponto de vista de uma situação que nós não estamos vendo e alguém nos conta uma história.
e a gente faz assim, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, eu não tinha olhado por esse prisma. Então, ela é, sim, uma ampliação de consciência, mas ela não é de persuasão. Essa palavra, ela traz uma questão de que parece que eu convenço você ou eu obrigo você a fazer aquilo que você não quer. Isso não existe. Eu estudei hipnose e aquela ideia que a gente vê nos filmes de que a hipnose, o hipnotista vai lá, hipnotiza alguém e esse alguém vai, rouba banco, ou mata, ou faz não sei o que lá. Isso não existe, isso só existe nos filmes. Na vida real, isso não existe. Mesmo que se tivéssemos hipnotizados nesse momento, nós nunca vamos fazer aquilo que nós não queremos. Então, a história não é também uma ferramenta de persuasão. Ela pode te ajudar a ver um ponto de vista que você não está vendo. E como tudo no nosso cérebro está conectado às emoções, pode ser que você já esteja ali envolvido emocionalmente, e aí você fala assim, tá bom, então tá, então a partir de agora eu vou fazer. E aí você acaba fazendo, mas não porque você não quer, e sim porque você quer. Mas não existe essa coisa de usar da persuasão através da história, gatilho mental. A história é um gatilho mental exatamente porque nosso cérebro tem uma queda, né? Uma fraqueza que eu digo apaixonados quando estamos ouvindo histórias. Então, nosso cérebro, ele já está adaptado, então a gente fica mais vulnerável. Então, é um gatilho mental, mas nenhum gatilho que vai fazer você fazer algo que você não queira. Ele é para você, porque ele vai atuar em memória, gente, atua em lugar, em questões muito profundas que a gente não tem acesso. Então, outra coisa que eu queria dizer com relação a isso, pegando o gancho, essa coisa da gente não ter acesso, faz as memórias ali, os contos vão atuar, as análises realizadas dos contos de fadas, sabe? Aquelas análises que a gente faz de arquétipos dos contos de fadas. Isso é mais para a gente ter uma sensação de controle sobre a coisa. Porque não necessariamente o conto no qual existe um arquétipo ali trabalhando, e que, benza a Deus, eu não estou desmerecendo o trabalho de arquétipos, até porque eu estudei pra caramba os arquétipos e eles são fantásticos. Mas quando se trata de narrar histórias e trabalhar com as histórias como uma abordagem terapêutica, existe um lugar aí que nós não vamos ter controle. Mesmo que a gente tenha estudado e analisado, feito todas as análises, estudos e pesquisas dos arquétipos existentes naquele ponto. Não é por aí que a gente atua e que a gente provoca o movimento na alma do nosso cliente, do nosso escutador. Não é por aí. Se eu vou trabalhar o conto utilizando dos arquétipos, eu vou falar, olha, vamos analisar esse arquétipo desse conto? O arquétipo desse conto é esse. E aí eu conscientizo que, de fato, conscientizar é uma forma de acalmar a nossa ansiedade, a nossa necessidade de controle, porque todos os porquês, todas as justificativas e argumentações que damos a respeito das situações, das nossas experiências, das nossas emoções envolvidas, são meras invenções. Eu estou falando tudo isso com base na neurociência, tá? Então, nós inventamos motivos. Por exemplo, se eu, através de um estudo de um arquétipo do conto, eu falo, epa, eu tô assim, como essa moça aqui da história, através da análise do arquétipo. Me conscientizei de algo. Mas será que de fato é isso mesmo? Porque pela neurociência, pela neurociência, isso é uma invenção do nosso cérebro, porque as sensações ou as conexões das nossas emoções e memórias afetivas, normalmente nós não conseguimos mapear os sentidos. E aí nós inventamos sentido para elas. E causa uma sensação de tranquilidade. Tá tudo certo. A questão é quando a gente se apega a isso. Gosto dessa bolsinha lilás. Por quê? Porque ela é lilás, porque ela cabe tudo que eu preciso aqui dentro, aonde eu vou, eu posso levar. Todos esses porquês que eu estou dando por gostar dessa bolsinha são invenções. Não necessariamente são verdadeiras. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque quando a gente trabalha com os contos, a gente está trabalhando com o simbólico. O simbólico vai atuar um campo no cérebro do escutador e no nosso
como narrador, que nós não temos acesso. Então, precisamos acalmar esse lugar dentro de nós quando utilizamos o conto como uma abordagem terapêutica. Por mais que a gente queira ter controle de todos os porquês, de todos os arquétipos do conto, nós nunca vamos ter controle de como o conto está atuando verdadeiramente no inconsciente do escutador. Nunca vamos ter controle de qual memória ele está ativando. O máximo que vai acontecer, se o escutador trouxer a memória consciente, ele vai te contar essa memória. Que bom, abriu uma porta aí. Mas isso não significa que o conto não esteja trabalhando aquela memória. Você só não vai ter controle disso. Mas o conto tá. Aí o que vai acontecer? A sua paciente ou a sua cliente tem uma cólica menstrual horrorosa todo mês. E aí você começa a trabalhar algumas questões com ela e conta histórias para ela, como uma abordagem terapêutica. Daqui um mês, ela volta no seu consultório e você vira para ela e fala assim: e aí, como é que foi sua menstruação esse mês? E ela vai virar para você e vai falar o quê? Nossa, quase não tive cólica. Então, as memórias que o conto trabalhou lá ajudaram nessa questão. E essas memórias nós não temos como, gente. A gente não tem como, nem com a gente nós vamos ter esse controle. Porque os contos vão atuar em nossas memórias lá do inconsciente, que a gente também não tem acesso, não. Nós não vamos ter controle disso, não. Como é que funciona o simbólico? O simbólico é esse lugar onde nós não conseguimos mapear, porque ele desperta sensações, memórias, ele faz conexões com algumas memórias, com algumas emoções que a gente não consegue mapear. E aí, o fato de não conseguir mapear, qual que é a ação do nosso cérebro? O nosso cérebro, ele quer preencher lacunas, ele tem necessidade de preencher lacunas. Então, o que o nosso cérebro vai fazer? Inventar coisas para preencher aquelas lacunas. E tá tudo certo com isso. O grande erro que eu acredito e que eu vivenciei por toda essa experiência que eu tive é a seguinte: quando eu agarro nessas invenções como verdade absoluta, e aí eu grudo nelas e caminho com elas como se fosse aquilo mesmo, e é isso mesmo, e pronto, acabou. Aí você tá na inflexibilidade, aí você não consegue se desenvolver mais, você não desenvolve mais nada. Aí tá a grande questão, mas inventar coisas, ou dar justificativas, ou colocar motivos, gente, isso nós vamos fazer mesmo, e tá tudo certo, mas não queira compreender tudo exatamente. O que nós podemos compreender são o que eu chamo de vetores de força simples. Vetores de força simples está numa camada no qual a gente tem controle. E é eles que a gente pode trabalhar durante uma contação de história. Mas os vetores de forças mais profundos, esses nem a neurociência consegue. Então, nós também não vamos conseguir. E qual que é a vantagem? A vantagem da contação de histórias é que ela é rápida em termos de conexão. Sabe aquele paciente ou aquele cliente que chega no seu consultório e leva, parece que algumas sessões ali, sabe? Umas 3, 4 sessões, às vezes até mais, eu não sei a experiência de vocês, mas às vezes até mais, para ele começar a abrir um tiquinho, que ele demora, sabe? Fechado, não se abre, não fala, não conta nada. Você percebe que precisa conseguir alguma coisa ali para ele abrir um pouquinho. Pois é, as histórias é rápida aí. Então, você pode contar histórias na primeira sessão, porque as histórias, ela produz conexão, ela gera conexão muito rapidamente. Elas também geram empatia. Qualquer história, é lógico, né, gente? Não vai contar história de terror, pelo amor de Deus, né? História de terror, que eu digo, não é história que não tem morte, que não tem acontecimentos fortes, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, histórias com acontecimentos fortes são histórias realmente as melhores para ser contadas. Eu tô falando de história de terror, terror mesmo, tipo um filme de terror, saca? Então, essas não, porque essas vocês vão produzir cortisol e adrenalina, vai levar o nível de cortisol e adrenalina no sangue do seu escutador, e não é o que a gente quer. Aí nós estamos falando de histórias que produzem sensações boas. Isso não quer dizer que, mas um personagem morre e não vai causar sensação boa. Não tem nada a ver com isso. A história vai causar a sensação boa, mas se ele tiver realmente algum problema com questão de abandono, por exemplo, aí a história vai pegar um tiquinho nele. E é uma forma de trabalhar com ele. Porque quem tem problema com abandono tem muita dificuldade com morte nas histórias, viu? Fica, não gostei dessa história, não. Nossa, o homem morreu,
Não podia ter vivido, não. Próxima vez que você contar essa história, você conta ela diferente. Você vê, já é uma forma da pessoa se mostrar, né? Então, ela gera conexão muito rápida, empatia muito rápida e confiança. As pessoas confiam muito rapidamente em quem conta histórias. Repara isso pra vocês verem. E sabe aquele amigo que qualquer história que ele conta, já tem o dom, né? A gente fala que é dom. Qualquer história que ele conta, a história fica fantástica. Você fala, nossa, eu queria contar a história como ele. Pois é, começar a trabalhar com histórias, mesmo que seja contos lúdicos, abre a sua comunicação. Você passa a se tornar um comunicador melhor, um comunicador mais envolvente, onde várias pessoas param para te escutar. Então, tá aí uma outra oportunidade. E, como eu já disse, né, melhora a nossa saúde. Qual é o jeito que eu vejo que, vamos dizer que é o jeito errado, quando a gente utiliza da narrativa como uma abordagem terapêutica? A primeira coisa, e que eu acho a mais grave de todas, é a interpretação do conto. A maioria das pessoas, quando trabalham com os contos, trabalham com a interpretação dos contos. E a interpretação dos contos, ela é apenas sua, exclusivamente sua. Elas não interessam a mais ninguém. A sua interpretação daquela história se diz apenas a você. Não diz a mais ninguém. Os contos de tradição oral ou os contos de falas não querem dizer nada. Sabe quando a gente escuta uma história e fala assim, esse conto quer dizer isso, isso. Não, não, não. Ele não quer dizer nada. Nenhum conto, nenhuma história quer dizer nada. Ela apenas diz. Então, quando temos essa frasezinha por trás, essa história quer dizer isso, é a sua interpretação daquela história. E olha, tem pessoas aqui comigo no Face, no Instagram e no YouTube. Se eu contar uma história para vocês agora, todos vocês terão uma visão e uma versão diferente da história que vocês escutaram. E vocês vão escutar a mesma história. Então, a interpretação, quando a gente vai trabalhar, não devemos colocar a nossa interpretação na história. Porque a nossa interpretação na história mata a história. Mata as infinitas possibilidades de recepção daquela história. Se eu conto para 20 pessoas e eu boto a minha interpretação ali, eu mato as 20, e cada uma ali daquelas 20 pessoas tem infinitas formas de interpretar e receber e entender aquela história que eu vou narrar. Então eu mato todas essas possibilidades. Primeira coisa, para de colocar a sua interpretação na história que você for narrar. Ela é sua, porque você não está ajudando o seu cliente. Aliás, você está se trabalhando. Quando você conta uma história e está colocando a sua interpretação ali na história, você está se trabalhando. Porque quando narramos histórias, também estamos ouvindo. Então, você está se trabalhando, você não está usando como uma abordagem para o outro, como uma abordagem terapêutica. Só narra. O conto não quer dizer nada. Ele já diz. Ele, por si só, já diz. Ele não quer dizer nada. Segunda coisa errada, trabalhar pelo tema. Mas como não vai trabalhar pelo tema? A gente não trabalha histórias pelo tema. Porque o tema da história também pouco importa. O tema da história, ele tá mais para a gente compreender a história do que necessariamente trabalhar com o inconsciente, com as memórias afetivas, curando e tratando traumas. O tema da história, muitas vezes, ela é tão superficial, o conflito que o personagem vivencia é muito mais importante do que o tema da história. Então, de repente, eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo, porque é um exemplo que eu acho que fica muito claro para todo mundo, né? Chega uma cliente para você que está lá reclamando, que está com uma situação difícil, porque ela descobriu que foi adotada, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que você faz? Você escolhe narrar para ela a história do patinho feio, só porque o patinho feio foi adotado. Não é a saída, não é a solução, não vai resolver nada, muito pelo contrário, o cliente, quando você trabalha a história pelo tema, o cliente, muitas vezes, ele se fecha, ele se tranca totalmente, porque ele sabe que você está com uma intenção, que você está contando aquela história por causa do fato dele ser adotado e tal. E aí ele se fecha, ele não quer mais escutar. Então, normalmente é isso que acontece. E não é o tema da história que faz a diferença. Outra coisa que eu vejo que também pode dificultar o trabalho é não trabalhar os vetores de força simples.
E o que são os vetores de força simples? Os hormônios que podemos produzir ao narrar bem uma história. Postura corporal. A postura corporal é um vetor de força simples. Água, bebida é um vetor de força simples. Comida é um vetor de força simples. Ambiente é um vetor de força simples. Porque os vetores de força simples é aqueles vetores que vão facilitar o processamento e a somatória daquela experiência, que é o conto que você está narrando, e o escutador vivencia aquela experiência que está narrando. Então, você facilita o processo. É como se você retirasse todos os bloqueios e impedimentos do escutador para receber aquele conto. Então, não trabalhar os vetores de força simples é também algo que pode prejudicar o trabalho. E o que você pode fazer para facilitar o trabalho? Bem, durante a sua narrativa, você, como narrador, precisa estar presente. Decorar histórias. Por favor, não decore histórias. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente decora histórias, no sentido que a gente aprendeu na escola, né, a decorar mesmo, ipsis literis, né, acontece um fator que a gente fica tentando lembrar da história para poder contá-la da forma como a gente decorou. Ou chega num ponto em que você narrou tanto aquela história, narrou tanto, que ela tá automática para você, e é como quando você sai de um lugar e vai para o outro de carro, e você faz tanto esse caminho que você não pensa mais. Você vai pensando em tudo, menos no que você tem que fazer. Se você tem que pisar na embreagem, passar a primeira, segunda, terceira, você não pensa nessas coisas mais. Você simplesmente faz, porque existe uma memória corporal ali, teu corpo já habituou àquilo. Então, ele tem essa memória. E quando nós decoramos histórias, a gente tem uma problemática aí, que é você não estar presente na história que você está narrando. E aí, o que acontece? Existe um processo neural chamado acoplamento neural, que se você não estiver presente, esse processo não ocorre. O acoplamento neural é quando o cérebro do seu escutador acopla ao teu. A grosso modo é isso, tá? Eles entram numa mesma frequência. Então, o escutador, ele vai ver, ouvir, sentir cheiro, sabor, calor, esfriamento do corpo que o narrador sente. E se você não está presente, isso não ocorre. Então, decorar histórias, não decore histórias. E tem muita gente que eu escuto falando assim, eu não contei porque eu não decorei. Eu vou ler porque eu não decorei. Não decora. Descubra um processo de narrar aquela história ao seu modo, no sentido do que você lembrar. Faça uma sequência na tua cabeça de ações do personagem e narra essa sequência de ações. Não fique muito preocupado em decorar, né? E uma maneira que pode facilitar é estar presente, né? Isso já ajuda bastante. Trabalhar os vetores de forças, então prestar atenção. E aí tem alguns vetores que eu sempre indico, pede para a pessoa relaxar, encostar, porque isso são vetores de forças que podem ajudar bastante. E tem outros. Trabalhar a atenção projetiva. Existe um tipo de atenção, que é a atenção projetiva, que o escutador se projeta na história. Essa é uma das principais atenções que a gente busca quando a gente vai utilizar o storytelling terapêutico, porque o escutador, ele precisa realmente, para vivenciar aquela experiência do conto, ele precisa se projetar para a história. É como um processo hipnótico mesmo. E uma outra coisa que eu acho que é bacana, que também não pode faltar, é contar sempre utilizando os 5 sentidos. Sempre utilizo os 5 sentidos. Agora, como que você pode fazer isso? Hoje eu vou falar de uma forma que eu acho que é a principal de tudo que eu falei aqui, principalmente do erro, que é quando a gente trabalha tema, interpreta. Você precisa identificar o conflito da história. Quando você identifica o conflito da história, aí sim você vai trabalhar esse conflito da história. Você não vai trabalhar a história pelo tema, você vai trabalhar a história pelo conflito, ou pelos conflitos, né? Os conflitos que o personagem vivencia, os conflitos que a história, que faz a história evoluir, crescer. Então é a partir do conflito e não a partir do tema, combinado? Esse conflito também não é uma interpretação sua, ele é o conflito existente no conto, não é a sua interpretação do conflito, combinado?